eu trabalho com foco em desenvolvimento humano e organizacional e com foco em saúde mental no trabalho. Quando eu trabalho com essas duas áreas, né, eu estou trabalhando com psicologia, eu não estou deixando de trabalhar como psicóloga organizacional e do trabalho. E eu tenho a possibilidade de faturar por mês muito mais do que R$ 5.000. E quem já assistiu algumas aulas minhas já viu que eu mostro o meu faturamento e que eu provo que sim, que é possível ganhar muito mais que isso. É possível você ganhar, em média, 15 mil por mês. Tem mês que você pode ganhar 30 mil por mês. Tem mês que você pode ganhar mais do que 30 mil por mês, dependendo de alguns projetos, né, que você possa fechar. De repente, você fecha um programa de desenvolvimento de liderança, um programa de desenvolvimento de equipe, um diagnóstico organizacional, que são projetos maiores e, claro, vão ter também um faturamento maior, mais significativo naquele mês. Então, veja, essa colega que opta, né, por trabalhar como PJ, né, pejotização para uma empresa, né, cumprir uma carga horária de 8 horas, que é uma carga horária de funcionária, sendo que na consultoria você tem uma flexibilidade, você vai fazer o seu tempo, você vai se organizar, né? Olha, tal dia eu trabalho tanto tempo, tal dia eu trabalho assim, eu vou conciliar com outras atividades que você tem, por isso que aumenta a sua qualidade de vida, por isso que aumenta também a tua autonomia, e, como consequência, vai sim promover a tua saúde mental, tua saúde física, isso eu não tenho dúvidas, né? Então, quando você opta por ser consultora, você pode fazer o teu faturamento, você não vai ficar limitada a R$ 5.000, porque como você é uma empreendedora, e aí você vai, né, ter os comportamentos de uma empreendedora, onde um deles é você vai criar oportunidades, você pode criar oportunidades para faturar muito mais do que isso. E às vezes trabalhando em menos tempo, né, com uma carga horária menor. E aí você pode estar perguntando assim, Ana Silvia, mas veja, se eu trabalhar para uma empresa ganhando 5.000, eu tenho aqueles 5.000 garantido, e eu vou trabalhar, né, 8 horas por dia. Porque como que eu vou criar oportunidades? De que forma que eu crio oportunidades? E aí que eu quero te dar 3 exemplos de oportunidades que você pode criar na consultoria, para trabalhar com consultoria. E o que é uma oportunidade? É algo que você verifica no mercado e que há uma necessidade das empresas, e você identifica essas necessidades ou porque as empresas falam para você, né? Olha, eu estou precisando disso, então vem algumas demandas para você. Ou então porque a legislação, há uma mudança em alguma legislação, ou a criação de alguma lei que vai implicar numa demanda da empresa, que a empresa vai precisar cumprir aquela legislação. Essa é uma outra possibilidade de oportunidades, né? Então, você precisa estar atenta, atualizada, para saber o que está rolando aí em termos de legislação. Agora, existe também uma outra possibilidade, quando você analisa indicadores. Então, olha, 3 exemplos, ou vem por uma demanda expressa pela empresa, uma necessidade da empresa, ou vem porque uma legislação foi criada e essa legislação implica em algumas ações que a empresa vai depender de um expert, de um especialista, de um profissional, né? Contratar um profissional para prestar esse serviço, ou ainda, como eu disse para você, por meio de indicadores. Então, veja, isso basicamente 3 exemplos, que o nosso tempo aqui é restrito, é o que eu vou conversar com você sobre esses 3 exemplos, eu vou te falar de 3 oportunidades. Bom, agora eu lembrei, falando aqui com você, eu lembrei que ontem, né, uma ex-aluna minha, da SBDG, ela postou num dos grupos que ela, né, ela exerce uma função de coordenadora no RH, numa empresa, numa grande empresa,
E ela postou no grupo onde estão os outros, né, participantes da formação da SBDG, ela postou que eles estão precisando de uma profissional que seja autônoma, que tenha empresa, né, que tenha CNPJ, para prestar um serviço específico de seleção de alguns profissionais. Então, esse é um exemplo que a empresa está demandando. Eles não querem contratar uma profissional para estar ali fixa fazendo o processo de seleção. Por quê? Porque é uma demanda específica que eles estão tendo. E isso existe com muita frequência por parte das empresas. As empresas sempre têm uma demanda ou outra. E elas muitas vezes optam por contratar nós, consultoras, por quê? Primeiro que é uma demanda, às vezes, específica, né, temporária. Segundo, que elas não querem investir um valor fixo, né, contratando uma profissional que vai custar para ela o dobro, sendo que se ela contrata uma consultoria, ela paga por aquele serviço, terminou o serviço, ok, agradece